pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sara Fernandes, ministro aula de Língua Portuguesa e Literatura aqui na Rede Municipal de Uberlândia, e na nossa aula de hoje nós vamos verificar como a língua portuguesa pode contribuir para a cultura de paz. Você já parou para pensar se nós estamos em tempos de guerra ou tempos de paz? Como assim? Bom, nós vamos falar sobre esse tema agora. Para a gente pensar sobre isso, eu trouxe essa charge. Visualmente, fazendo essa descrição da imagem, nós temos uma pombinha e está usando aqui um colete, de proteção. E aí ela diz: sim, eu sou a pomba branca da paz. Mas agora com um novo visual. Quando nós observamos, fazemos a leitura dessa imagem e da expressão facial do personagem que está representado, ela está com uma cara assim meio desconfiada, Então, eu acho que ela está receosa de que alguma coisa vá acontecer. Não é contraditório isso? Um símbolo da paz usando coletes com cara de desconfiada? Bem, sobre esse assunto, na aula de história, você entendeu, você construiu junto com o professor pensamentos sobre como a paz acontece no campo de país para país, de um indivíduo em relação ao outro, a si mesmo, e também entre países, como os conflitos e a paz pode acontecer. Foram retratados nessa aula fatos relacionados à guerra também. E então, para falar sobre esse contexto de guerra e paz, eu trouxe algumas imagens para a gente começar a nossa aula de hoje. Bem, essa imagem é de um local na Polônia, em Auschwitz, imagino que seja assim a pronúncia, e é um lugar onde havia campos de concentração. Essa imagem aqui, ela é para relembrar a todos nós, do que foi o Holocausto. Claro que nós escolhemos uma imagem do local porque são coisas muito desagradáveis, O extermínio de milhares de pessoas, simplesmente porque alguém determinou que gostaria que todos tivessem uma mesma raça, que é um conceito que nós nem usamos, Porque todos nós somos de uma mesma raça, somos da raça humana, somos pessoas. Um outro exemplo, de conflitos que nós tivemos, trazendo aqui para o nosso país, foi o extermínio, o assassinato, de inúmeros indígenas aqui no Brasil. E olha que os dados nem são tão antigos assim, nem são da época da colonização. Então, o gráfico é de uma matéria divulgada em 2019 e ele retrata o extermínio principalmente das lideranças indígenas de 2009 a 2019. Então, nós percebemos que 2016 tem um pico aqui, em vermelho está a morte das lideranças indígenas e em rosa está representada a morte de índios, não líderes, Então, a gente percebe, que houve um crescimento, infelizmente, Então, no Brasil, entre povos não indígenas e indígenas, está tendo essa cultura de paz? Estão vivendo em tempos de guerra ou de paz? Vamos refletir. E aqui a gente tem o conhecidíssimo, infelizmente conhecidíssimo, mosquito da dengue, O mosquito, o Aedes aegypti. O que isso tem a ver com paz? Vamos pensar. Várias pessoas ficam doentes, superlotam a rede, os sistemas de saúde e até vêm a óbito por conta desse mosquito aqui. Mas e quem é que causa esse transtorno todo? Às vezes a gente pode pensar, claro, é um mosquito, mas se pensarmos direitinho, nós às vezes deixamos a nossa parte por fazer, não eliminando os focos do mosquito. Para nós, às vezes, isso não interfere, mas pode ser um fator decisivo na vida de outras famílias, que às vezes perderam um ente querido por conta da dengue. E isso, então, é atitudes de paz ou atitudes inconsequentes, atitudes que não levam em consideração a paz do outro? Bem, quando nós pensamos nessas situações,
o Holocausto, o extermínio de indígenas, pessoas que morrem por conta de doenças que podem ser evitadas, né, como a dengue, nós ficamos pensando, como é que nós podemos deixar isso acontecer? Milhares de pessoas serem exterminadas? Ainda em 2019, pessoas, representantes indígenas, serem assassinados, né, pelo fato de serem índios, né, pelo fato de terem uma cultura diferente. Como é que nós deixamos isso acontecer? E os direitos humanos, onde fica? Né? Então, nós pensamos nisso. Isso poderia ter sido evitado? E de que maneira isso poderia acontecer? Bem, pensando nisso tudo, a Unesco desenvolveu um plano, ideias. Ele desenvolveu, então, a cultura de paz, um projeto voltado para que as pessoas consigam desenvolver habilidades e ações enquanto indivíduos, enquanto sociedade, enquanto país, enquanto mundo, né, para a cultura de paz. E aqui nós selecionamos uma tabela dessas 3 pesquisadoras aqui, Maria de Fátima Lopes, Maria Auxiliadora Machado, Lenalda Dias, e elas desenvolveram aqui, enumeraram nessa tabela várias ações realizadas pela Unesco para que esse projeto, né, de cultura de paz fosse instaurado, fosse realizado. Então, nessa pesquisa, veja só, começa lá em 1986 e aqui, nos dados que elas apontam, vem até 2000. Claro que novas ações possivelmente foram realizadas, né? Mas nessa fonte nós vamos retratar aqui quantos anos vem sendo trabalhado isso. Talvez esse seja um assunto ou um tema que você nunca tenha parado para pensar, mas hoje nós vamos fazer essas reflexões, né? O que foi gerado então? O que foi trabalhado? Bom, nós temos aqui, lá em 86, a Declaração de Sevilha sobre a violência, né? Que foi lá no Peru. Nós temos aqui o Fórum Internacional em El Salvador. Nós temos aqui também uma assembleia na ONU, falando das experiências da Unesco com esse tema da cultura de paz. E vários outros que não vamos detalhar aqui agora. Mas eu quero que vocês prestem atenção no período, né, que vem sendo fomentado, que isso vem sendo estimulado, essa cultura de paz, ok? Bem, como é que a língua portuguesa, então, se relaciona com esse tema? Como a língua portuguesa pode contribuir com isso? Vamos pensar, então. Pensando nessa parte, né, da importância da paz entre indivíduos de uma sociedade, com um povo com culturas diferentes, línguas diferentes, interesses diferentes enquanto cidadãos do seu país, enquanto cidadãos do mundo também, a Unesco organizou 8 áreas de atuação para promover a cultura de paz. Atenção, não é garantir a paz, mas promover a cultura de paz, certo? Bom, uma delas, então, seria relacionada à educação, que a partir, então, dos processos educacionais, não só a educação lá da escola, mas toda a educação que a pessoa recebe quando criança, quando adolescente, ainda na sua vida adulta, né? As influências que essa pessoa recebe, a educação ampla, né, de toda a sociedade, não só a escolarização, né, não só do período da escola. Então, tem a ver com a educação, todos esses processos devem auxiliar essa pessoa, né, que está em formação em relação à cultura de paz. Há também atitudes relacionadas à economia e à sustentabilidade, né, porque vamos pensar, se todos nós poluirmos, como é que nós iremos ter recursos naturais suficientes para o que precisamos. Há também ações relacionadas aos direitos de todas as pessoas, o que nós chamamos de direitos humanos, né, que foi assim estipulado em algumas leis que nós vamos verificar daqui a pouco. E tem também aquelas que são voltadas para os direitos de homens e mulheres. Quando falamos disso, estamos falando sobre a equidade, que na época foi tratado como igualdade entre homens e mulheres. Em relação à igualdade entre homens e mulheres, vamos pegar um exemplo da questão salarial. Às vezes, e não é muito raro, uma mulher trabalha na mesma função que um homem trabalha. Exercem as mesmas atividades, têm a mesma formação e qualificação, mas o salário dessa mulher é até 40%
menos, né? Ele é inferior ao salário desse homem que faz a mesma função. Então, a questão da igualdade entre homens e mulheres, ela vem principalmente com esse problema, né, aqui. E aí, o que a Unesco faz aqui não é garantir que haja igualdade, mas levar as pessoas a se questionarem sobre como isso pode ser diferente, certo? Bom, a área número 5, então, sobre a cultura de paz, está relacionada à democratização, à democracia. As pessoas terem direito de falar. Às vezes você pode pensar, ok, eu posso expressar o que eu penso, eu posso falar o que eu quero nas redes sociais. Sim, você pode, mas você tem que lembrar que você é um cidadão aqui do Brasil. Tem países, né, em diversos lugares do mundo, que as pessoas não têm esse direito. E às vezes, os que são homens sim, mas os que são mulheres não. Então, seria um direito de democracia para todos. Isso entra também a questão da votação, do voto livre. Bom, o sexto item, então, a sexta ação para promover a cultura de paz, pensada pela Unesco, tem a ver com a tolerância e a solidariedade entre os povos. Né? Vamos pensar? Você tem uma opinião sobre um assunto e o seu amigo tem outra opinião. E aí, por causa disso, vão deixar de ser amigos? Né? Então, tem a ver com isso. Né? Pensando aí em países, às vezes um país tem uma postura diferente diante de um determinado assunto e entra em conflito, até mesmo guerra em relação ao outro país que pensa diferente, tem cultura diferente. A sétima ação, então, é a comunicação participativa e tem a ver também com o fluxo de informação e conhecimento. Bom, vamos pensar que se o que acontecesse não fosse noticiado, claro que quando nós vamos olhar as notícias, vamos ficar sabendo, vamos buscar informações, nós podemos selecionar o que queremos ler e o que não queremos, não é verdade? Mas nós é que decidimos o que queremos ou não ser informados. É diferente de você, ou de nós, né, no caso, sermos privados das informações. É bem diferente. E aí a gente tem também a última ação, a promoção da paz e a segurança internacional. Então, todas essas ações, né, elas podem ser pensadas no próprio indivíduo e no seu meio, no seu núcleo de amizades e família, pode ser pensado na sociedade e pode ser pensado também de forma internacional, entre um país e outro, né, que falamos na famosa paz mundial. Bem, então você deve estar pensando, o que a língua portuguesa tem a ver com essa cultura de paz? Nós vamos ver isso agora. Bem, quando falamos em língua de qualquer povo, de qualquer nação, nós estamos falando das interações humanas. Nós estamos falando que uma pessoa quer emitir uma mensagem, a outra vai receber essa mensagem, vai fazer uma interpretação e vai emitir uma resposta, que também é uma mensagem. E assim acontecem as trocas humanas, as interações. E essa língua, ela é herdada, ela veio de toda ali uma ancestralidade. E tem uma carga significativa muito forte. Então, a língua, ela não é só uma coisa parada, ela não é um mero instrumento, certo? Então, nós temos que pensar que ela é um instrumento, porém, o uso dessa língua é de critério e escolha do falante. Então, é diferente quando nós usamos um tom diferente na nossa voz. Nós podemos dar significações diferentes a uma única palavra. Bom, para organizar, então, a nossa participação nesse assunto, nós da língua portuguesa pensamos nos tipos de linguagem. Lembra que a língua são as interações das pessoas que fazem uso dela? Então, nós vamos falar disso. Pensando nos tipos de linguagem bastante conhecidos de você, que já é aluno aqui do 9º ano, você deve se lembrar. Na oralidade, né, então temos 2 exemplos aqui. Pessoas no momento provavelmente de trabalho, né, no momento em que estão conversando, então é a linguagem verbal, oral. E aqui nós trouxemos uma foto da ONU, da Organização das Nações Unidas. E aqui está acontecendo uma reunião. Né? Então, pessoas de diferentes países aqui, uma pessoa ministrando, fazendo uma fala, e as pessoas ouvindo, né? Possivelmente com a tradução ali para a língua do seu país. Então, situações de oralidade.
Podemos pensar então, ok, mas e aí? A língua, temos que ter em mente, é um instrumento por meio do qual as pessoas interagem. Possivelmente estão no momento em que tudo está dando certo, estão em comum acordo, né? Olha só as expressões faciais. Nessa foto aqui, já não conseguimos ver o rosto das pessoas, mas podemos observar que elas estão atentas lá ao que está sendo falado. Nesse momento, o palestrante está fazendo uso da palavra, da vez dele de falar. E as pessoas estão, por sua vez, fazendo uso do seu momento de ouvir. Pode parecer simples, mas já pensou se as pessoas aqui não estivessem respeitando esses momentos? Provavelmente o que o palestrante está falando não seria ouvido, eles não chegariam num acordo, né? Então essa questão da comunicação, de um falar e o outro responder, não estaria sendo realizado aqui. E a comunicação e a linguagem não estariam presentes de uma forma tão efetiva nessa situação comunicacional. Bom, aqui nós trouxemos para vocês o exemplo da linguagem escrita, da linguagem verbal escrita. Como as pessoas podem contribuir, cada um na sua língua, com a necessidade, né, que as pessoas têm da questão da paz. Bom, nós trouxemos aqui um exemplo bem antigo da Constituição Brasileira, que é de 1988, e nela estão presentes as leis que regem o nosso país. É um conjunto de leis, não é uma apenas, né? Conjunto de leis, então, que regem o nosso país. E em relação a essas leis, elas são para todos. Então, por que que isso acontece? Para que todas as pessoas tenham os mesmos direitos e os mesmos deveres, as mesmas obrigações. Se fosse para algumas pessoas, isso já geraria conflito. Você aceitaria receber direitos a menos? Provavelmente não, né? Não devemos mesmo não. Se o direito é para todos, então temos que lutar e assegurar que isso seja realmente para todos. Então, a contribuição da escrita para a cultura de paz, né? Que os direitos das pessoas são para todos. E pensando lá naquelas 8 ações, aqui, ó, com a Constituição, nós temos a informação, né, o direito de informação que as pessoas têm, né, elas precisam ser informadas dos seus direitos, e temos também o registro. Já pensou se em 1988 tivéssemos que lembrar de tudo o que aconteceu lá? Provavelmente vocês nem eram nascidos, né? Então, como que a gente ia lembrar de tudo que foi conversado lá? Então, a língua de um povo, não só a língua portuguesa, ela contribui como registro, como memória, como uma extensão mesmo da nossa memória. Nós registramos ali porque sempre podemos voltar e consultar. Nós não dependemos só daquelas pessoas que estavam ali no momento para escrever e debater esses assuntos, certo? Um outro exemplo também, falando de memórias, é o Diário de Anne Frank. É um livro muito conhecido entre pessoas do mundo inteiro, né? E essa menina, né, a Anne, ela escreve as memórias, né, em um livro, num período em que, na região onde ela vivia, estava acontecendo o Holocausto. Lembra lá daquele exemplo que eu falei para vocês no início da nossa aula, né, que as pessoas eram mortas, elas tinham seus direitos privados, eram presas, tinham seus bens saqueados, simplesmente por não serem da raça ariana? Então, aqui no Diário de Anne, ela vai falar não só dessas dificuldades, mas ela vai falar como as pessoas, de uma maneira gentil, puderam auxiliar as pessoas, né, no caso os judeus, a enfrentar esse momento, né? Então, momentos de solidariedade, por exemplo, de estar na casa dessas pessoas, né, numa situação de perigo e risco, ser abrigados, por exemplo. Então, ela vai falar bastante da solidariedade, uma boa dica de leitura para vocês. Bom, e falando aqui do Brasil novamente, falando também de memórias, nós temos o Diário de Bitita, que é da Carolina Maria de Jesus. Então, nesse livro, a Carolina Maria de Jesus, ela vai retratar a infância que ela teve, né? Uma infância difícil, né? Em que ela vivia com poucas condições financeiras, sofreu bastante o preconceito, né? Por ser mulher
e negra. E aqui como que ela publica esse livro dela aqui é uma história super interessante. Ela recolhe, então, como catadora de recicláveis, papéis e ela começa a escrever suas memórias nesses papéis que ela catava do lixo. E aí depois, em uma situação, ela conhece, né, um jornalista e aí há uma sinergia ali, uma ligação e ele acaba auxiliando a divulgação desse trabalho incrível que é o Diário de Bitita. Ela escreveu vários livros também, muitos deles de memória, né? E é uma ótima dica de leitura para vocês também. Aqui na capa é a foto da própria Carolina Maria de Jesus e lá no fundo a filha dela, né? Que estava ali observando a mãe enquanto ela escrevia. Bom, quando pensamos assim, né? A língua então registra as memórias de um povo, a solidariedade de um povo, os direitos de informação e de acesso aos benefícios e direitos que as pessoas têm de forma geral. E atenção, não são só direitos, viu, pessoal? São os deveres também. Bom, e pensando então nas formas, né, de linguagem, o que mais nós temos, além da linguagem verbal, que é com o uso de palavras? Nós temos ainda a linguagem não verbal, que é aquela em que não se usa a palavra para expressar aquilo que se quer dizer. Então, um exemplo muito famoso disso é a obra chamada Guernica, do pintor Pablo Picasso. Bem, essa pintura aqui ela é muito conhecida justamente pela intenção de quem a produziu, né? Pablo Picasso, então. Ele produziu essa pintura em 1937 para retratar a guerra, né, que houve ali em relação à Espanha. Bom, por causa do bombardeio, então, muitas pessoas morreram, tiveram membros amputados, né? Horrores da guerra, então. Vamos observar, então, a escolha das cores para essa imagem, para esse texto aqui. Claro que o professor de artes que você tem é muito mais gabaritado para falar disso do que eu, mas a ideia aqui é fazer a leitura de um texto, pois, afinal, isso aqui é um texto escrito com linguagem não verbal, certo? Então, vamos pensar nesse aspecto para a nossa aula de hoje. A escolha de cores. Aqui nós percebemos que não tem cores tão vivas, né, tão expressivas. Nós temos o uso de cinza, do preto, do branco, do bege e um pouquinho de azul em alguns pontos aqui. Então, de forma geral, as cores não nos dão ideia de coisas muito alegres, justamente porque ele gostaria de retratar os horrores da guerra e do bombardeio que houve na cidade. Então, vejam bem, vamos observar agora os elementos que compõem esse quadro. Além das cores que nós falamos, o que nós podemos perceber? É uma pintura, né, que tem uma expressão própria dele, né, do pintor, do Pablo Picasso. E nós vamos observar aqui as imagens, numa leitura mesmo descritiva e simples. Vamos lá? Então, aqui temos uma pessoa, né, esticada, a presença de um cavalo, né? Então, aqui, patas do cavalo, patas sobre um homem com espada quebrada. O que mais você consegue perceber dessa imagem? Você percebe uma mãe, uma pessoa, uma figura feminina com uma criança no colo? Muito bem, está aqui, né? Animais, né? Outros animais. Parece que tudo está fragmentado, né? Então, retrata bem essa questão dos bombardeios. Essa pintura, então, foi feita, ela retrata tempos de guerra, tempos de paz? Se ela retrata a guerra, por que estamos falando dela quando falamos de cultura de paz? Vamos pensar nisso? Logo mais, nós vamos formular hipóteses para essa resposta. E lembra lá do nosso símbolo da paz? Sim, ele está aqui novamente. Então, olha aí, a charge é um exemplo de linguagem mista, em que nós usamos tanto a linguagem verbal, no caso aqui escrita e não oralizada, né? E o uso das imagens. Então, como nós já fizemos uma reflexão sobre essa imagem antes, agora nós só vamos relembrar por que será, né? Fazer aquele questionamento, por que será que ela está usando esse colete? E que está com essa cara tão assim desconfiada, né? Será que ela está mesmo em tempos de paz? Então, mais uma crítica aí, né, para os conflitos que nós vivenciamos. Bom,
Como podemos, então, nos expressar com a linguagem gestual, com a linguagem corporal? Nós trouxemos aqui 2 exemplos para você. Nós trouxemos o primeiro exemplo aqui, que é do Mazzaropi. Você não conhece? Uma boa dica de cinema para você. O Mazzaropi, ele foi, né, ator, ele foi escritor, ele foi diretor de cinema, ele escrevia muitos dos seus próprios filmes. E o principal personagem dele, assim, que ele construiu, nós escolhemos um que representa, né, que tipifica bastante. É esse aqui do sertanejo, né, do homem, do caipira, da pessoa do interior, né? Só que esse caipira, ele é um caipira muito esperto. Ele não se deixa ser levado, né, por pessoas ricas ou cultas que querem tirar proveito dos mais simples, não. Ele era, sim, uma pessoa simples, mas ele não era nada bobo. E são filmes ótimos. E é interessante que ele é considerado um dos poucos cineastas, né, que conseguiu ter sucesso financeiro, por assim dizer, nesse meio. E as pessoas, ele foi sucesso de cinema aqui no Brasil por 30 anos, pessoal, é muito tempo. É uma pessoa que merece muito que você o conheça, certo? Então aproveita esse tempinho livre que você tem e vá pesquisar sobre o Mazzaropi. Eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, ele falava então dos conflitos entre as pessoas que são muito cultas, que querem tirar proveito das pessoas que são simples e têm menos conhecimento e informação das coisas. E aqui a gente tem o filme de Chaplin, né, Tempos Modernos, que retrata a vida das pessoas que trabalham em grandes fábricas. É um filme também muito conhecido, provavelmente você já deve ter visto pelo menos um trechinho dessa obra, né, dessa obra aí do cinema. Então, ele retratava nesse filme como era a vida nas fábricas e como isso afetava a vida pessoal dele também, né, como trabalhador. Então, acontece tudo bem assim? Está tudo tranquilinho? Está tudo calmo? Está tudo bem? Tudo em paz quando falamos de patrões e empregados, de pessoas cultas e pessoas menos cultas, que têm menos conhecimento e acesso às informações? Então, é cultura de paz? Mas está tendo essa paz? Vamos pensar. Em relação à linguagem visoespacial, não podemos deixar de falar da língua brasileira de sinais, né? Já pensou naquele exemplo que eu dei, que a estrada foi interditada? Imagine como é que o surdo ia saber se ele poderia passar por aquele caminho ou não, né? Então, já pensou? Privar uma pessoa de informações, né? Isso não pode acontecer, é direito de todas as pessoas terem acesso às informações. Então, a Libras, a presença dos intérpretes, né, nas aulas, nas escolas, na nossa videoaula, por exemplo, é um exemplo de como nós podemos promover a igualdade do direito das pessoas, né, de terem acesso às informações, ok? Linguagem visoespacial. E aí nós vamos para uma reflexão. Tem um ditado que diz, é conversando que se resolve. Será que é mesmo assim? Será que só de falar eu já consigo resolver os problemas, os conflitos e promover a paz? Nós vimos, né, com os exemplos que demos, que não é bem assim não. Então a linguagem, ela é um instrumento para as interações humanas. É por meio dela que nós podemos nos fazer entendidos. É por meio dela que nós registramos as nossas memórias. E por que falamos do Holocausto aqui? E por que falamos de escritoras que tiveram um passado difícil, uma vida difícil, por serem negras, por serem mulher? Nós falamos isso para não repetirmos os erros que já cometemos no passado. Então, a língua, ela serve como um instrumento de memória, né? Então, se você lembra daquilo, então você vai evitar cometer aqueles mesmos erros, certo? Então, a língua é um instrumento de interação mesmo, mas é necessário que os falantes, as pessoas, queiram se entender e respeitem o direito das outras pessoas. Em relação àquela frase, é conversando que se resolve, trouxemos um exemplo aqui para nós refletirmos. Na charge aqui, que você pode verificar na sua tela, temos a presença de 2 adultos, né, 2 pessoas adultas com 2 crianças sendo acompanhadas, e nós temos um gari que está trabalhando do outro lado da rua.
Então, essa personagem diz para a criança, se não estudar, terminará como ele. Então, aqui a gente entende o que ela diz, está escrito em língua portuguesa, né? E a gente percebe que ela está considerando que este trabalho é um trabalho inferior, como se fosse uma coisa bem ruim. A outra personagem adulta, ela diz, se você estudar bem, poderá melhorar o mundo para ele. Nós percebemos que, embora essa personagem tenha amenizado a fala da primeira personagem, o preconceito em relação ao trabalho ainda permanece. Então, nem tudo pode ser resolvido simplesmente pelo ato de falar, né? É preciso que as pessoas tenham uma postura, né, uma educação voltada para a cultura de paz. Pessoal, então nós percebemos que as pessoas fazem uso da linguagem para expressar as suas necessidades, fazer denúncias sociais, para debater os problemas, para conversar entre si, fazer acordos e para registrar aquilo que foi determinado, que é direito de todos ou deveres de todos. Então, nós usamos as linguagens nessas diversas situações comunicacionais, mas não depende só da escrita em si, só da fala em si, só da língua. Depende também de cada pessoa querer a cultura de paz para si e para o outro. Na nossa aula de hoje, vimos que a linguagem tem um papel muito importante para a cultura de paz, porque ela é um instrumento para as relações e interações entre as pessoas. A paz, no entanto, depende de um conjunto de ações e tem sido uma das grandes preocupações de pessoas de todo o mundo, de maneira que a Unesco tem realizado muitos encontros, diálogos e debates, acordos, resoluções, no sentido de apoiar a promoção da paz e da segurança internacionais. Ainda sobre este assunto, na aula de Geografia, você vai conhecer experiências republicanas e práticas autoritárias, tensões, disputas que acontecem pelo mundo contemporâneo. E na nossa próxima aula de língua portuguesa, falaremos mais sobre as ações que promovem a cultura de paz por meio de textos literários e jornalísticos. Obrigada pela sua companhia e até a próxima aula. Cuidem da saúde de vocês, lavem bem as mãos e, se precisar muito sair, use a sua máscara. Até!